Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Animados para começar o nosso segundo bloco de atividades remotas? Então, nesse segundo bloco, né, que na verdade é a nossa segunda unidade, estaríamos começando a nossa segunda unidade, ela é sobre plantas, as nossas plantinhas. Antes de tudo mais, eu queria situar vocês, né, no que é que a gente já está conversando desde o primeiro bloco, que é dos seres vivos. Então, eu trouxe aqui essa classificação dos 5 reinos, para já relembrar um pouquinho do que a gente já falou, né? Então a gente já falou ali, já andou pelo reino dos protistas, bactérias, algas, fungos, e hoje a gente vai começar a falar do reino das plantas, esse grande reino que é o reino das plantas. É... Primeiro, bora falar um pouquinho sobre a origem e a evolução, né, das nossas plantinhas. Durante a maior parte dos cerca de 4,5 bilhões de anos da Terra, sua superfície foi praticamente desprovida de seres vivos. Então, nós não tínhamos esses organismos vivos durante muito tempo. As plantas terrestres evoluíram de um grupo de algas verdes, que são as carófitas, também conhecidas como carofíceas. Então, de acordo aí com alguns registros fósseis, esse grupo ancestral, que são as carófitas ou carofíceas, existiam aí, provavelmente essas plantas terrestres vieram delas, são ancestrais, né? No caso. A atividade metabólica das primeiras plantas foi essencial, pois promoveram modificações no solo, na composição do ar atmosférico e no clima. Essas modificações foram muito necessárias para o estabelecimento de outras formas de vida, como por exemplo os animais. Então, todas essas mudanças permitiram que outras formas de vida também explorassem ali o ambiente terrestre. Nesse ambiente, em constante modificação, né, as plantas cada vez mais conseguiram evoluir e grandes florestas aí começaram a se espalhar pela superfície terrestre. Bora falar das características. As plantas são organismos eucariontes, multicelulares, compostos de células dotadas de parede celular, vacúolo e os plastídeos. Essas são as principais características do grupo das plantas geral. Quais são as características de todas as plantas no geral? Então são essas aí, elas são eucariontes, multicelulares e todas possuem parede celular, vacúolo e plastídeos. Não esqueçam disso. A maior parte das espécies possui nutrição autótrofa, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Como está aqui, independente da fotossíntese. Então, nós, animais, somos seres heterótrofos, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, por isso que a gente precisa comer, né? Se alimentar de fontes externas. Já as plantas não, elas conseguem aí desenvolver, produzir o seu próprio alimento através dessa nutrição autótrofa que é a fotossíntese. Outra característica importante é que todas as plantas se formam a partir de um embrião, por isso que elas são chamadas de embriófitas. Vocês vão ver aí mais à frente. E a evolução dessa estrutura, que é um embrião, auxiliou na dispersão das plantas pelo ambiente terrestre. E isso foi possível por causa da sua capacidade de proteger a planta e desenvolvimento de adversidades ambientais, como escassez de água. Então, o embrião, de certa forma, ele protege a planta, e aí por isso possibilitou que as plantas pudessem explorar ambientes terrestres. Um aspecto comum do ciclo de vida das plantas é a alternância de geração ou metagênese. Essa aí é outra característica que todas as plantas têm. Durante o ciclo de vida, elas passam por esse processo que é chamado de alternância de geração. Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram estruturas protetoras chamadas de esporos. Eu acho que vocês já viram, quem tem essa plantinha em casa, que é a samambaia, não sei se tem outro nome, na época reprodutiva elas ficam com esses pontinhos, pode ser pontinhos pretos, pontinhos mais avermelhados, e esses pontinhos que ficam espalhados no dorso da sua folha é chamado de esporo. Então, as plantas desenvolveram aí essa estrutura protetora, são os esporos. Bora falar da classificação. Essa classificação, na verdade, ela está no livro de vocês, página 76 e página 77. Eu aconselho que vocês acompanhem aí junto comigo, que é interessante. Primeiro, bora falar das embriófitas. Como eu falei para vocês que as plantas todas são formadas a partir de um embrião, elas são chamadas de embriófitas. E aí a gente pode dividir
em diferentes grupos de acordo com a presença ou com a ausência de algumas estruturas que vamos ver a partir de agora. Então, primeiro nós temos aqui as embriófitas. As embriófitas deram origem a dois outros grupos, que são a traqueófitas e atraqueófitas. Não se desesperem com os nomes, a biologia é cheia de nomes a priori complicados, mas depois que a gente vai estudando, a gente vai se familiarizando com eles. Então, quem são as traqueófitas? As traqueófitas, conhecidas popularmente como plantas vasculares. Esse grupo é formado por indivíduos que possuem sistema vascular, composto por xilema e floema. Então, sempre que eu falar que uma planta é traqueófita, isso significa que elas possuem vasos condutores. São esses vasos, esse sistema vascular, que é o xilema e que é o floema. Então, nós temos as traqueófitas e temos também as atraqueófitas. Esse prefixo a tem como significado, né, negação. Então, as atraqueófitas, conhecidas popularmente como as nossas briófitas, não têm sistema vascular, por isso que ela é chamada de atraqueófita. É o único grupo que não possui sistema de vasos, né, xilema e floema. Então, só as briófitas. Sempre que eu falar de um grupo que é atraqueófita, que não possui sistema vascular, eu estou falando das briófitas. As traqueófitas que possuem esse sistema vascular são divididos em traqueófitas com semente e traqueófitas sem semente. As traqueófitas com sementes são os indivíduos pertencentes ao grupo de sistema vascular, né, que tem semente. Atualmente é considerado o grupo dominante das plantas no ambiente terrestre, sendo composto por 5 filos. Já já eu falo quais são esses. E as traqueófitas sem sementes, conhecidos como pteridófitas, essas plantas são portadoras de sistema vascular, tanto xilema quanto floema, porém não tem semente. Então, as pteridófitas não possuem semente. Voltando aí com as traqueófitas, que são plantas com sistema vascular e detentoras de semente, nós temos dois grupos aí bem interessantes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Primeiro a gente tem o grupo das gimnospermas, que é um grupo formado de plantas vasculares com sementes, mas que não possuem flores e frutos. Na verdade, a evolução das flores e dos frutos só vieram a partir das angiospermas, que são indivíduos que a gente chama de completos. São grupos com vascularização, que desenvolvem semente e, além da semente, desenvolvem ainda flores e frutos. Então, atualmente é o grupo de plantas terrestres com maior representação no ambiente, ou seja, é o maior grupo de plantas terrestres que a gente tem, são as angiospermas. Outra representação aqui dos nossos grupos vegetais, né? O ancestral comum, que eu falei para vocês, a alga verde, as carófitas. Aí a gente começa pelo grupo das briófitas, que são as atraqueófitas, que não possuem sistema vascular. Depois a gente sobe para a pteridófita, que já possui vasos condutores, porém não possui semente. E aí a gente tem depois as gimnospermas, que possuem vasos condutores e sementes. E por fim as angiospermas, que é um grupo completo, que possui semente, produz flores e frutos, tem vasos condutores. É um grupão maior. Bora começar falando das briófitas, né? Que é o nosso primeiro grupo vegetal de estudo. Quem são as briófitas, como elas se reproduzem, bora ver tudo isso agorinha. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que as briófitas vivem em ambientes úmidos e sombreados. É muito difícil encontrar uma briófita em locais secos, como por exemplo, desertos. Elas são desprovidas de sistema vascular diferenciado, é o que eu acabei de falar para vocês. Elas são atraqueófitas, avasculares, não possuem nem xilema e nem floema. Sendo assim, o transporte de nutriente e água é feito por difusão entre as células. Se vocês forem perceber, por conta disso, elas possuem um tamanho reduzido. Geralmente, elas não passam de poucos centímetros, porque é o sistema vascular que permite, que possibilita essa altura, dar altura à planta, que a planta consiga crescer e se desenvolver mais, né, em relação à altura. A maioria das briófitas é terrestre, apesar de elas viverem e se reproduzirem em ambientes úmidos, elas são plantas terrestres, não são aquáticas.
possuem grande importância ecológica. Elas são indicadores ambientais, ou seja, elas desempenham o papel, né, de produtores primários em muitos ecossistemas, como por exemplo os líquens, que são pioneiras aí na colonização de rochas. As briófitas também são reservatórios naturais de carbono, que é um indicador super importante. As briófitas não apresentam diferenciação de folha, raiz e caule, como geralmente a gente observa em uma planta vascular. Posteriormente, quando eu começar a falar de gimnospermas, né, ou de pteridófitas ou angiospermas, que são plantas que têm sistema vascular, vocês vão perceber que como são plantas grandes, dá pra gente bater o olho e diferenciar o que é a folha, o que é a raiz e o que é o caule. Em uma briófita, como ela é muito pequenininha, não tem essa diferenciação. Então, o que a gente tem geralmente nessas plantas são filóides, cauloide e rizóide. O rizóide se assemelha à raiz, o cauloide se assemelha ao caule e o filóide se assemelham às folhas, às nossas folhinhas. Então, essas estruturas também podem estar relacionadas à absorção de água e de nutriente. Característica importante aí, hein? Bom, as briófitas elas são agrupadas em 3 grandes grupos, que são as hepáticas, tá aqui embaixo, os antóceros e os musgos. Eu acho que os musgos são mais conhecidos de vocês, né? Que ficam associados aí a perto de rio, em ambiente sempre úmido. Então, esses são os 3 grupos, os 3 grandes grupos de filos de briófitas. A gente tem as hepáticas, os antóceros e os musgos. Vamos falar de reprodução de briófitas. As briófitas são organismos que dependem da existência de água no ambiente para sua reprodução. Não existe reprodução de briófitas sem água. Pois os gametas masculinos, e eu coloquei o gameta masculino aqui, que é o anterozoide, eles são flagelados e precisam nadar em direção ao gameta feminino para que ocorra a fecundação. Lembrem aí do conceito de fecundação e do conceito de flagelo. O espermatozoide humano, né, que é a célula sexual do homem, o gameta masculino, possui também um flagelo. E aí ele precisa nadar, nadando até o óvulo para fecundar. Então, nas briófitas também ocorre da mesma forma. O anterozoide, que é o gameta masculino, ele tá apontadinho aqui, ó, com essa seta vermelha, possui um flagelo. Então, para ele conseguir essa mobilidade e nadar em direção ao gameta feminino e ocorrer a fecundação, é preciso água. Por isso aí é que é a importância da água durante a reprodução. Vamos lá. Na planta, aqui na briófita, existem 2 partes. Primeiro, o gametófito, ele tá aqui embaixo, representado. Esse gametófito das briófitas corresponde à planta adulta e fotossintetizante e é o estágio dominante e duradouro do ciclo de vida. Então, se eu perguntar para vocês em prova ou em qualquer outra questão, qual é a parte da planta que é fotossintetizante e representa o estágio dominante, é o gametófito. Já o esporófito, que é essa parte aqui de cima, ó, que contém a cápsula e contém os esporos, fica localizado entre o gametófito e é dependente nutricionalmente dele. Então, quem nutre essa parte de cima aqui, que é o esporófito, é o gametófito. Além disso, está presente em apenas parte do ciclo de vida das briófitas. O esporófito, ele não faz parte de todo o ciclo de vida das briófitas, só de parte dele. Na verdade, a parte dominante que está ali sempre é o gametófito. Não esqueçam disso. Esses filídeos aqui, ó, parecem folhas, por isso que chama de parte fotossintetizante do gametófito, no caso. Vamos falar agora, por fim, do ciclo de vida das briófitas. Assim como os demais grupos de plantas, o ciclo reprodutivo das briófitas apresenta alternância de geração. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo do ciclo de vida de um musgo. Então, me acompanhem aí, ó. Aqui na parte primeira, na parte 1. Quando há água suficiente, os anterozoides, que são os gametas masculinos, nadam até a planta feminina, que é o arquegônio, né? Então, aqui eu tenho 2 plantas, os esporos, eles conseguem, que é o gameta masculino, que é o anterozoide, consegue ir nadando para a planta feminina, que é o arquegônio. Já na parte 2, dentro do arquegônio, um anterozoide, que é um gameta masculino, fecunda a osfera, que é o gameta feminino, já na outra planta, né?
Na partezinha 3 aqui, o zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula, que é chamada de esporângio, no topo da haste, que é o esporófito. Esse esporângio, ele contém, né, na verdade, ali, milhares de esporos. No 4, já está falando aqui que os esporângios se rompem, liberando esses esporos no ar. E aí o ciclo volta a acontecer. Na verdade, o ciclo de vida das briófitas, eles giram em torno dessa expulsão de esporos, né? Expura o esporo, expulsa o esporo encontra uma planta feminina, fecunda, a planta feminina gera ali outros milhares de esporos e assim o ciclo vai acontecendo. Então, muitas briófitas também podem se reproduzir assexuadamente. Isso ocorre por fragmentação ou bipartição. Estamos entendidos em relação ao ciclo de vida das briófitas. Qualquer dúvida, voltem nos slides. Se quiserem, eu mando esses slides para vocês, para facilitar aí a compreensão. Qualquer dúvida, após assistir a videoaula, me procura e aí a gente tira e qualquer coisa será explicada novamente, ok? Fiquem com Deus e tchau!